vamos fazer hoje a nossa segunda entrevista da nossa sessão de entrevista com os pais. E hoje a gente vai entrevistar a nossa amiga Clara Umenen, que é uma das mães do Projeto Oncinhas, que tanto ela como o filho dela tem TDAH, que é o tema de hoje. Bom, Clara, para a gente começar e romper logo assim, os paradigmas desse tema, o que é o TDAH para você? TDAH, para mim, é uma síndrome metabólica, né? Os médicos não têm um consenso, alguns dizem que é apenas uma maneira atípica de ser, outros entendem que é uma questão genética, né? E eu diria que é uma questão metabólica, porque há muitas, milhares de pesquisas mostrando a questão da metabolização de nutrientes por defeitos genéticos que seja, né, associada ao TDAH. Então, para mim, é uma síndrome. E o que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sintomas, né? Então, você tem um conjunto de sintomas, isso é uma síndrome. Então, não é exatamente uma enfermidade, mas sim um conjunto de sintomas que, por uma questão que não se sabe ainda exclusivamente ao que se deve, cria-se esses sintomas. E para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, quem não sabe o significado da sigla de TDAH, significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Sim. Clara, quando você percebeu que tinha TDAH e qual foi o seu primeiro passo para o diagnóstico de um profissional? Eu tive o diagnóstico bem tardiamente. Se você imaginar que a confirmação de TDAH veio para mim aos 53 anos. Antes, como eu tinha algumas manifestações neurológicas, eu fui analisada pelo Hospital Neurológico de Helsinki, na Finlândia, e eles fizeram um estudo neuropsicológico. Depois de 4 anos, eles refizeram esse estudo e veio a confirmação, né? O estudo foi absolutamente igual, quadro de TDAH com déficit de aprendizagem e problemas de fala, problemas de memória, enfim, um quadro bem severo de neurotipias. Como a gente faz para diagnosticar o TDAH, tanto na gente ou como nos filhos da gente? Olha, geralmente é feito um exame com um neuropsicólogo e é um exame bem detalhado, leva-se dias ou às vezes 4 horas, depende de cada país, né, como eles têm um protocolo específico para isso, mas é feito com um neuropsicólogo, é um teste que vai analisar todas as habilidades da criança. E você poderia dizer para a gente se o TDAH é hereditário? Olha, se hereditário, eu não diria que é hereditário, porque não se tem estudos comprovando isso. Seria leviano da minha parte dizer hereditário, mas o que eu observo entre as mães, e eu ajudo muitas mães, é que elas acabam identificando em um dos pais, né? As mães falam para mim, eu acho que eu também tenho isso, eu acho que o meu marido tem isso, né? Então, existe uma identificação de herança, sim. E uma coisa que eu posso garantir é que é genético. Tem fatores genéticos bastante importantes ali, porque tem muitas pesquisas comprovando isso, né? Que ótima informação. Muitos pais não aceitam ou não querem acreditar que seus filhos têm TDAH. Isso passou com você? O que você fez para romper esse paradigma? É bastante compreensível, né? Que o desconhecido assusta bastante. Então, geralmente, os pais, quando recebem um diagnóstico de TDAH ou de autismo
ou de TOD, uma dessas comorbidades, né, de neurotipias, eles sintam um certo luto, né? É o medo de que a criança não vai ter uma vida feliz, não vai ter uma vida socialmente aceita, que não vai se desenvolver profissionalmente. Então, são muitas as dúvidas que permeiam, né, na cabeça dos pais. Eu não tive... Eu fui mais proativa, né? O meu impulso maior não foi o sofrimento, mas foi estudar e tentar minimizar os sintomas. Mas sim, meu filho é um filho de coração e a mãezinha dele teve bastante negação do quadro durante bastante tempo. Ela dizia que não, que ele não tinha, né? Por mais que tivesse toda uma história já definida, ela não aceitava. Então, assim, sim, nós tivemos isso de alguma forma, mas não foi o meu primeiro impulso, né? O que diria aos pais cujos filhos apresentam sintomas do TDAH? Olha, se eu pudesse dar um conselho, seria exatamente fazer o que eu fiz, né? Estudem sobre o assunto. Hoje existe muito material no mercado, existe muitos profissionais bem especializados e existe, por exemplo, tem um site chamado Google Acadêmico. Ali são colocadas todas as pesquisas sérias, randomizadas. Então, procure ler sobre o assunto, se informar, porque isso faz total diferença quando você sabe com o que você está lidando, né? Então, a questão de minimizar os efeitos, cuidar dos sintomas, passa pela informação. Se você tem informação, você sabe lidar com a situação melhor, você faz decisões melhores quando você tem informação. Muito bem. Clara, e o TDAH se cura? Eu acredito que não tenha cura, não, pelo menos ainda, né? Porque, como eu te disse, são muitos aspectos genéticos, aspectos de deficiência ou mutações genéticas, então não há cura, mas há a remissão dos efeitos. O meu filho, por exemplo, conhece bem ele, né? Então você sabe que ele não apresenta os mesmos sintomas já há 6 anos. Então isso é um alívio. Não há cura, mas há tratamento. E falando de tratamento, eu ia te perguntar se vocês chegaram a ser medicados por algum fármaco, porque muitos pais eles se negam a aceitar o diagnóstico de TDAH devido que imagina que a criança vai ficar uma vida inteira tomando remédio, tomando pastilhas, e muitas vezes eles criam um rechaço grande em relação a isso. Não. Nem eu, nem meu filho, nós nunca tomamos nada químico. Todo o nosso tratamento foi com higiene alimentar, né? Nós temos, eu inclusive criei um protocolo, né? Que foi o que funcionou com ele, com 3, um tripé, né? A higiene alimentar, a suplementação e a intervenção do comportamento. Então, eu acho que essas 3 coisas funcionaram muito bem e nós não precisamos, então, usar nenhuma medicação, até porque no momento, legalmente, né, como eu estava ainda em processo de custódia, eu não seria uma coisa boa, e eu mesma acredito muito, como naturopata, eu acredito nos tratamentos naturais, e foi perfeito, a gente nunca teve realmente a necessidade. Muito bem. E falando de tratamento natural, eu acredito, então, que existe uma relação da alimentação com o TDAH? Totalmente, existe. Isso eu posso afirmar, porque existem centenas, talvez milhares de pesquisas mostrando a incapacidade de sintetizar ou metabolizar alguns nutrientes importantes para o cérebro, como falta de colina, por exemplo, como problemas na absorção de alguns minerais, a própria questão de ter uma carga de minerais, de metais pesados. Então, a higiene alimentar
retirando os neurotóxicos, na minha opinião, é a melhor maneira de tratar. Bom, e qual é o maior desafio no dia a dia de um TDAH? E o que mudou na família depois do diagnóstico? Não é fácil você... o TDAH geralmente tem uma questão da dominação, né? A criança TDAH, ela domina os ambientes. Então, toda a família fica um pouco que enferma, né? Quando você tem uma criança enferma, toda a família fica enferma. Então, o que eu não vivenciei tanto, porque eu intervi muito cedo na questão do meu filho, mas o que eu percebo nas famílias é que acaba envolvendo o relacionamento do casal, as escolhas, porque a criança TDAH, ela tende a dominar todos os ambientes. Então, por exemplo, se tem outros filhos, toda a atenção vai para aquela criança, os ambientes que você frequenta são determinados pela criança, enfim, é bastante complicado. Já eu, felizmente, né, como você sabe, funcionou muito bem com meu filho, os processos que a gente aderiu, a gente vive uma vida muito tranquila, normal, sem nenhum problema. Mas não é assim, infelizmente, com a maioria. Sim, porque muitas mães sofrem com a hiperatividade, né, do filho, e muitas vezes elas acabam vivendo o ostracismo, né? Acaba não saindo de casa devido ao comportamento da criança em público, né? Exatamente, era terrível, né? Por exemplo, se meu filho não fosse tratado, hoje a gente não poderia estar aqui fazendo essa entrevista, né? Ele já teria derrubado tudo, estaria gritando, enfim, é muito limitante a vida de quem tem uma criança com TDAH, por isso que é importante que você se dedique ao tratamento, né? Que você busque conhecimento, porque há formas, sim, de controlar. Você que é uma estudiosa no assunto, que busca sempre, eu queria comentar um pouco contigo sobre o pensamento dos médicos que afirmam que não existe essa doença. E entre eles, eu quero citar Mariano Pérez, que é um catedrático de Psicologia e Personalidade, de Avaliação e Tratamentos Psicológicos da Universidade de Oviedo, aqui na Espanha. E ele também é escritor do livro Volviendo a la Normalidad, La Invención de TDAH, e de transtorno bipolar infantil. Ele defende que as crianças diagnosticadas com TDAH não são enfermos e necessitam de tolerância para entender que seus movimentos é uma maneira de ser. Ele quer dizer que o cérebro deles não tem problema nenhum, eles não têm defeito genético nenhum, que não tem enfermidade nenhuma, que apenas a maneira de ser dele. Qual é a sua opinião com respeito a essa declaração, tendo como vivência as dificuldades classificadas como TDAH? Isso não é exatamente verdade, né? Hoje se tem muita pesquisa que pode se comprovar que o TDAH tem muito mais intolerâncias alimentares, tem muito mais processos alergênicos, por exemplo, a intolerância ao glúten, a intolerância à caseína, né, proteína do leite, uma certa intolerância ao açúcar, né, ao carboidrato. Então, hoje se entende que há muitos processos químicos que não são feitos pelo paciente TDAH como uma pessoa normal. Não é só uma questão de personalidade, não. Existem mesmo muitas deficiências nutricionais, inclusive, deficiências na produção de neurotransmissores importantes. Então, não tenho medo de dizer que há um equívoco nessa fala. Porém, eu até entendo e tenho um ponto de concordância com esse autor, é que hoje se trata o TDAH com muita diferença. Então, se você perceber, por exemplo, que eu sempre fui uma criança TDAH, eu não me tornei TDAH aos 53 anos, eu sempre fui TDAH. No entanto, eu sempre fui tratada como uma criança normal e como um adulto normal. Nada foi feito, por exemplo, em especial para mim, muito pelo contrário, minha mãe, ela sempre me colocou com uma expectativa muito alta, de eu ser sempre muito bem-sucedida, e eu acreditei nisso, eu nunca me vi como uma pessoa com limitações, embora as tivesse. Então,
Claro, se você tratar o TDAH de uma forma tão diferenciada, talvez isso não seja o melhor caminho. O melhor caminho, sim, é tratar, entender, intervir, mas tratar dentro de uma normalidade. Isso foi o que eu fiz com o meu filho, né? Eu tratei o meu filho, eu cuidei da saúde dele, mas eu tratei ele como uma criança normal. Então, eu acredito que o que o autor tenta revelar é que nós sempre existiu o TDAH. Agora toda criança tem TDAH, mas é porque agora se faz o diagnóstico, tem uma nomenclatura, né? E um diagnóstico hoje em dia, né? Bom, essa conversa está maravilhosa. Nós estamos encantados com todo esse conhecimento, né? Para a gente finalizar, eu queria agradecer a você pela participação aqui no canal das Oncinhas, por todo esse momento. Muito obrigada. E para a gente finalizar, para você dar um conselho para outras mães que estão passando o mesmo que você. Olha, eu acho que a gente precisa ser proativo, né? Ficar chorando e lamentando que a gente tem uma criança com limitações, eu acho que esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é perguntar o que eu posso fazer para melhorar. Hoje, há muitas coisas que podem ser feitas, terapias, suplementação específica, higiene alimentar, como eu já disse. Então, há muitas coisas que podem ajudar ao seu filho, à sua filha, a ter uma vida normal e a se desenvolver como uma pessoa normal, né? Sem que haja... Tem que sair um pouco da questão do drama, que é um drama, obviamente, né? Não estou dizendo que não é, mas tem que tirar você mesma do drama e buscar conhecimento, porque é o conhecimento realmente que faz a gente fazer escolhas mais acertadas. Bom, muito obrigada, Clara. Obrigada a você pelo convite. E você que gostou dessa entrevista, comenta aqui abaixo, fala também da sua perspectiva, que você vivência. E não esqueça de dar o seu like, viu? A família Oncinhas, o pessoal agradece. Obrigada, tenho muito orgulho do meu filho ser uma oncinha, de estar participando. Muito obrigada a todos vocês. Tchau, gente.